35 relative to India is probably about yeah, 30%. It's a long way wide out there, so 6 foot tall. Oh, it's getting close. Yeah, we have vertical top sustain, top style. Splash. Mark bearing range. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que eu estou com essa máscara aqui? Essa máscara do Japão Imperial. Ou será China e eu estou abusando aí culturalmente de algum país? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa live da semana passada, afinal é um assunto muito longo, sobre OSNIs. Mas essa máscara aqui não tem nada a ver com OSNI. Mas é que a gente vai começar falando sobre o Japão, um caso japonês de Utsuribune. Mas antes, eu infelizmente não estou sozinho, porque se estivesse sozinho, né, vocês já sabem, né? Kurdak. Vamos chamar aí nossos amigos entusiastas Silvio e Rogério. Arigato. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estão nos assistindo. E temos o nosso amigo Mascarado, que por sinal, demais essa máscara, viu, Marcelo? Muito legal mesmo. E você disse que ela pode mudar para vários outros tipos de máscara, a mesma? Pode. Show de bola. E agora é com você, Silvio. O que você acha desse nosso amigo Mascarado? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, entusiasta que está assistindo mais um vídeo nosso aqui no nosso canal. Obrigado por nos seguir, compartilhe sempre o nosso conteúdo e siga-nos para aprender mais ou compartilhar com a gente o conhecimento, tá bom? Bom, sobre essa máscara eu não vou nem comentar, entendeu? Não vou nem comentar. Esse mesmo ser humano aí, quer dizer, esse mesmo ser, não sei se é humano também, já veio com uma outra máscara uma outra vez, né? Vamos embora. Bora, Marcelo, falar sobre... Silvio, vamos primeiramente fazer um agradecimento. Na última nós falamos que estávamos com 6 mil seguidores e hoje estamos com 7.100, mais ou menos. Aumento de 10 dias, aí menos de 10 dias, 1.000 seguidores. Então, obrigado a quem nos segue, a quem nos assiste. Obrigado mesmo e espero que vocês compartilhem, divulguem e que a gente consiga seguir aí crescendo e compartilhando as ideias, conversando. Isso é o mais importante, como o Silvio sempre destaca aqui, a nossa ideia aqui não é se sobrepor à opinião, e sim compartilhar e abrir um espaço aí para que vocês também opinem, falem. Então, muito obrigado a quem está nos seguindo. E para você, entusiasta, tem um vídeo muito interessante lá nos nossos shorts no YouTube. Assista o vídeo sobre o dilúvio. Tem muito comentário legal, tem muita visualização. É uma nova abordagem, uma nova forma de ver sobre o famoso dilúvio bíblico. Não deixe de assistir. Certo, Marcelo? Vamos lá, falar sobre o Japão. Exatamente. Bom, primeiramente, né? Não, eu vou deixar a máscara ainda, né? Não, tira isso daí. Tirar a máscara? Aí a gente vai falar sobre o Japão e tirar a máscara? É que a voz fica melhor também, né? Você tirando a máscara, melhora o áudio. Não, coloca, por favor, a máscara, por favor. Melhor, né? Caiu a qualidade da imagem. Bom, vamos começar aí vamos recomeçar a nossa live, né? A continuação da live da segunda-feira, da última segunda-feira. E hoje a gente vai falar sobre vários casos aí de OVNI pelo mundo. E um caso pouco explorado e pouco documentado também. Ele é documentado apenas no folclore japonês, por meio de alguns desenhos, algumas ilustrações da época japonesa. É o caso Utsurubune, que aconteceu em 1803, no Japão. E esse caso basicamente consiste de um pescador japonês. Ele viu um objeto vindo da água, né?
e dentro daquele objeto saiu uma pessoa, uma mulher, e essa mulher era loira, ela tinha toda, né, como falar aqui ufologicamente, né, sendo fiel ao nosso tema ufologia, ela parecia muito com um ser nórdico. E ela saiu de dentro aí dessa nave aí que o Silvio está mostrando na tela e se comunicou ali com o pescador, ela interagiu ali com alguns habitantes, depois entrou nessa nave e foi embora. O detalhe é que não foi pelos céus. Ele foi pelo mar, ele veio pelo mar e voltou pelo mar. Então, esse talvez seja um dos primeiros casos aí de OVNI documentados aí no mundo, né? E é interessantíssimo porque, nesse caso, o detalhamento que a pessoa era, que a entidade era loira, muito parecida com um ET, né? Um astronauta aí nórdico, e a gente até tem um vídeo no nosso canal falando sobre os nórdicos. É muito interessante esse caso. O que você acha, Silvio? Era uma nova loira do Tchan em 1803 ou realmente era aí um amiguinho nórdico visitando a gente pelo fundo do mar? Tá sem áudio, Silvio. Silvio mudo. Opa, desculpa, gente. Agora sim. Eu acho assim que era um amiguinho nórdico visitando o nosso planeta, coletando amostras, fazendo suas experiências como cientista e, infelizmente ou felizmente, alguém o viu, né? Alguém a viu, né? E, quer dizer, a gente acha né? Porque isso é uma história que vem contada, né? Vem contada de fulano, ciclano, desenhou tal, acha que é A, mas pode ser O, pode ser assexuado também, ué, a gente não sabe, né? Pode ser. Pode não ter nenhuma sexualidade como nós humanos temos, né? Então a gente não sabe necessariamente o que é. Eu acho sim, eu acho que é uma possibilidade bem interessante, assim como tem N outros casos por aí, mas eu acho que realmente é um caso de OVNI no Japão. E aí, Rogério? Eu chamo atenção para o desenho. Então, pelo que eu estou entendendo, Marcelo, isso aí foi meio que um relato, né? Vamos colocar assim, isso foi registrado, foi um registro, e o que mais chama a atenção é o desenho que, se você for pegar os dias atuais, segundo os avistamentos, muitos fazem, a maioria dos relatos atuais, eles falam de algo muito parecido com isso. Então, isso já nos leva aí a limpes, né? Você vê que faz muito sentido e esse desenho, para mim, eu acho ele mais interessante do que a própria história, por ser um desenho bastante atual em relação aos relatos das pessoas mais recentes dizendo que avistaram OVNIs, avistaram discos voadores, enfim. Como, por exemplo, um que para mim me surpreende muito, que é de uma aeronave colombiana, um voo, uma aeronave pequena colombiana, que a pessoa faz o registro, tá ali filmando e passa ao lado assim, ó, da aeronave. Passa bem devagar. Muito nítido. E exatamente no mesmo formato de que foi registrado aí no ano de quando, Marcelo? 1803. Olha aí. Então, por exemplo, bota aí já mais de 2 séculos para trás aí e com o mesmo formato. Ou seja, alguma coisa aí a gente tem que tirar disso, né? Esse caso virou até um folclore aí japonês, um caso muito conhecido no Japão, e que há um mito aí de folclore, de ser uma entidade mística, né? O japonês ele é muito ligado a essas coisas espirituais, né? O tanto que o Japão ele tem uma cultura muito forte com filmes de terror, com filmes espirituais, com contos, com contos assim, como é que eu posso falar, de fantasma, né? Coisas fantasmagóricas. E esse caso, o Tsurubuni, ele tem uma pegada meio que isso ser uma entidade da água, algo
místico, né, de folclore, algo espiritual, e uma parte também acredita, obviamente, que tem alguma coisa aí ligada a seres extraterrenos, né? Então, esse caso de Surubuni é muito interessante, cara. E, assim, pelo detalhamento do avistamento, eu, Marcelo, acredito que houve um contato ali com uma entidade, esses seres extraterrestres que a gente chama de nórdicos, né? Eu acredito que era um nórdico. Deixa eu fazer uma observação, né? Isso que o seu Marcelo falou é muito interessante. Da questão de como os aparecimentos eles podem ser interpretados a depender do local que ele está, né? Que ele apareceu, que ele surgiu, que ele foi visto. Aí você tem que temperar isso com a cultura local, com as crenças locais, correto? Veja bem, a figura de Iemanjá. Para pensar, ela está ali na água, no mar, né? Que surge. Tá aí, acho que o Silvio está colocando, Silvio? Não, o Silvio está mostrando outra coisa. Você pega a própria figura de Iemanjá mesmo, que é uma entidade da água, e aí você pega esse relato que o Marcelo acabou de falar, desse aparecimento no Japão, de uma loira nórdica, aquele aspecto meio alienígena, e que se comunicou ali com aquele pescador. Se isso acontece, isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, há 100, 200 anos atrás, com os pescadores ali na região amazônica, no Pantanal, enfim, a depender da cultura local, cada um vai dar um nome àquilo, vai se criar um mito em relação àquilo, uma lenda. Mas você pode, de repente, tá tudo muito interligado, porque a questão de fronteira aqui é uma coisa nossa, criada, né, pelo mundo atual. Mas se você for pensar, vamos pensar o seguinte, como o Marcelo mesmo fala, vamos seguir aqui, vamos ser fiel ao tema do nosso programa. Vamos pensar em algo que já está aqui, ou debaixo da água, ou que venha de outro planeta, o que for, ele não vai entender a Terra como um local de fronteiras, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Ele vai entender como um todo. Então é apenas uma questão de interpretação de local. Isso poderia ter uma outra, por exemplo, os índios apaches lá nos Estados Unidos, se eles se deparam com uma situação como essa, eles poderiam dar um nome de uma entidade, na África para outro, na Índia para outro. Então, Rogério, isso me encanta. o que você está falando tem muito sentido. Se você pegar aí, vamos lá, você falou de Iemanjá, né? Uhum. Se não me engano, tem Nanã, tem Oxum, sereias, tem, além de entidades espirituais e religiosas ou divindades, existem também as mitológicas, que é o caso da sereia, né? A gente, semana passada eu prometi que a gente ia ver uma filmagem perturbadora ali de Porto Rico, né? E a gente vai ver esse vídeo hoje. E ali, claramente, ali nessa filmagem, há uma entidade na água nadando, né? A gente não sabe o que é, né? Pode ser um peixe? Não sei, difícil. Mas realmente você tem razão. De repente, esses fatos, né, esses seres extraterrestres, eles podem eventualmente terem sido confundidos com alguma entidade ou mitológica ou divindade da água, como a gente está falando, né? Talvez não confundido, né, Marcelo? Talvez não confundido, desculpa. Talvez eles tenham sido eleitos de divindade. São também seres apenas normais que. Vamos pensar que o cara tá lá, esse ser. Ele passou ali no Japão, ele é visto como uma entidade. Você mesmo falou o nome agora, eu esqueci. E aí ele vem para cá, ele é visto como outra. Quer dizer, o mesmo ser, as mesmas aparições são dadas nomes diferentes para esses, né? Sim. O nosso próximo vídeo que vai ser lançado no canal é sobre um fato bíblico, Ezequiel, as visões de Ezequiel, né? Ezequiel que viu as carruagens de fogo, glória do Senhor. A gente vai dar um outro olhar sobre essas visões de Ezequiel. Ezequiel achava que estava vendo Deus, né? Ele estava exilado lá na Babilônia, em terras babilônicas, e sem muito futuro, sem muita esperança, e ele
achou a esperança ali, de repente, avistando, né, um As objeto carruagens de fogo. marcado. Então, na realidade, tem uma outra interpretação ainda sobre isso. O vídeo é sobre Óseo, mas só fazendo um parênteses sobre Ezequiel. Isso é o que foi escrito. O que está lá, que ele viu a carruagem de fogo, isso que foi escrito. A gente não sabe realmente se ele achou que era uma carruagem de fogo ou se ele achou que já era uma nave ou ele achou que era outra coisa. Entendeu? É igual, por exemplo, a história de Jesus é contada por pessoas que não conviveram com ele. E aí? Entendeu? Entendeu, Marcelo? Eu não estou dizendo que você está errado, só estou colocando uma interrogação no que foi nos passado. Assim como o caso aí no Japão foi passado para nós dessa forma. A colocação do Rogério foi muito boa, porque assim, a mesma visão. O que ele viu a loira pode ter sido o que depois lá na frente outra galera chamou de Iemanjá, por exemplo. Entendeu? Exato. Não estou desmerecendo Iemanjá, não é isso. Só estou colocando que conforme a gente vê. Por exemplo, Moisés, que fica lá 40 dias e 40 noites para escrever a tábua, foram 40 mesmo? A gente tem que acreditar que sim, né? Senão a gente vai ficar louco. Mas assim, tem muitas dessas histórias que são contadas dos povos antigos que eu acho que não refletem a realidade. Porque foram distorcidas para manobrar os povos da época. Se você pensar basicamente nos 10 mandamentos, se você lê eles, pode ver que 3, teoricamente, são divinos, 7 são regras de sociedade. Isso mesmo. Entendeu? Como é que ele controlava aquela galera lá, milhares de pessoas, se não tivesse regra de sociedade, e ainda dizer que foi o Altíssimo que deu para ele as regras? Ou se é o que ele falou, você se dá mal. Colocando pânico e medo nas pessoas. Num Deus punitivo. Não foi isso que aconteceu? Sim. Então Mas só o caso de Ezequiel, de Ezequiel, de Jacó, de todos esses caras, vai caber sempre 2, 3, 4, 5 interpretações. Assim como aquele vídeo, a gente teve um vídeo que acho que falava sobre os evangélicos, né, o Marcelo? Que teve uma pessoa lá que ficou muito revoltada com a gente. Mas é uma forma de visualização. A gente não está dizendo que está certo. A gente está dizendo que esse é todos os contextos e fatos que a gente tem até hoje. Amanhã a gente pode falar, lembra aquele vídeo lá que a gente publicou em 2025? Esquece, não tem nada a ver. Esse que é o certo. E tá tudo bem também. Mas eu acho que vai muito da cultura, da sua cultura e da sua época que você vive, né? Você vê Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele tentou, existe um relato de uma batalha que ele travou, onde ele viu 3 OVNIs no céu. E como é que ele retratou esses OVNIs? Escudos flamejantes. Era um cara guerreiro, né? Vivia para guerrear, vivia aí para sair na mão com os outros, então olhou 3 OVNIs no céu e não vai falar que eram 3 naves espaciais, porque naquela época nem existia esse conceito de nave espacial. Nave espacial é uma coisa recente, muito recente, para falar a verdade, é da nossa cultura atual, né? Então, assim como o Ezequiel também não ia relatar lá, vi 3 naves espaciais aqui. Com certeza ia fazer uma associação muito maior a algo divino, a algo espiritual, com certeza. Assim como Moisés também, quando viu a sarça pegando fogo, né? Pegando fogo não. A chama na sarça sem pegar fogo, sem consumir a sarça, né? Então, aí tem um ponto também, eu queria dar destaques aqui a 2 pontos. Vocês conhecem mais do que eu. Quando a gente fala de carruagem de fogo, se eu não me engano, acho que é no Mahabharata, que é isso? Que também, a parte de desenhos ali, é tudo de carruagens também. Estou falando da parte, na parte da Índia. Se vê a cultura da Índia, todos os relatos dos livros mais antigos é sempre falando sobre carruagens de fogo também, e os desenhos são de pessoas ali, entidades que eles chamam ali, em cima realmente como se fosse, não é tapete, como se fosse uma plataforma que sobrevoa. Então, quer dizer, você vê que e é bem que você falou. Você imagina o seguinte, gente, se nós não tivéssemos se estivéssemos vivendo em 2025 sem o conceito de voo, de avião, e nós não conhecêssemos, e de repente a gente vê um avião, não precisa nem ser uma nave, um avião com uma turbina voando baixo, aí seria um desespero para a gente. A gente ia falar um grande pássaro, um equipamento que sobrevoa, fazendo um grande barulho. Ia falar. Eis que vem um vento tempestuoso vindo do norte. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1.
O lançamento de um foguete, imagina a gente tá aqui, de repente ele decola aquela coisa de fogo, assim, aquelas bolas de fogo, olha aí. Aí você já vai, é o que você vai relatar, cara. É o que esse pescador relatou lá, no caso do Japão. É o que você relata. Então, se você pegar esses relatos aí, cara, e fazer a conexão com vários lugares do mundo, várias culturas, os maias, os incas, os astecas, eu tô falando ali no caso também agora já indo para a Índia, e a própria mitologia grega também. Então você vai pegando outras mitologias aí, você vai, as mitologias africanas, você vai vendo que é tudo muito parecido, cara. Assim, é só uma questão de muda um pouquinho aqui e ali. Mas a ideia é o mesmo conceito. Nesse caso, Rogério, de Surubuni, houve comunicação, tá? Mas não no idioma japonês. E o pescador relata isso. Ela não falava o meu idioma, ela não falava japonês. Ela falava outro idioma. É interessantíssima essa história. Demais. E qual é a próxima? Pergunta, e por que o cara iria mentir, né, Marcelo? Tô falando de 1800 e pouco ali, não tem o porquê ele inventar isso, né? Não tem porquê. Isso eu não me engano, eu não tenho certeza, mas outras pessoas avistaram. Não foi só ele que avistou Ele foi que fez o primeiro contato, mas outras pessoas viram essa entidade. E o Acho que ela pescado? tentou também. Não é uma história de pescador, né? Então, isso falar, o pobre do pescador, o coitado, ele já sofre muito, porque já tem essa questão da história de pescador, né? Um cara desse daí tá ali num barquinho em alto mar, ele vê um negócio desse, ele vai contar, ele já tá rotulado já, o coitado, né, bicho? Ele já, coitado, ele vai falar, eu vou falar, mas ninguém vai acreditar. Exatamente. O Silvio acho que está com a próxima foto aí na agulha aí, né, Silvio? É a anomalia do Mar Báltico? Isso mesmo. Essa daí também é interessante. Então vamos lá, Rogério. Esse aí também é bem interessante, ó. Essa parece a Millennium Falcon, né? Lembra da Millennium Falcon, do Star Wars? Sim. Ali no canto ali... A arte, né? Ou a arte imita a vida. A vida imita a arte, a arte imita a vida, né? Vai saber, né? Bom, essa imagem é uma imagem feita de sonar por uma equipe de mergulhadores. Eles foram fazer uma pesquisa no Mar Báltico há alguns anos atrás, aí, se eu não me engano, na década de 90, se eu não me engano. E no sonar, de repente, foi pego exatamente essa imagem. Eles voltaram lá mais algumas vezes e tiraram outras imagens, fizeram outras fotografias dessa anomalia e é sempre o mesmo padrão. Parecido aí uma nave espacial tirada aí de Star Wars, como a gente estava falando, né? O interessante é que não existe só essa anomalia, tá? Apenas da visualização. Existem alguns fatores aí no Mar Báltico que aconteceram, como problemas com magnetismo, algumas sondas tentaram chegar perto dessa anomalia e foram desligadas. Então tem alguns fatores aí que apimentam aí essa história. Aí, ó, é a cara da Millennium Falcon, cara, impressionante. É que tô vendo o Chewbacca sair dali daqui a pouco, né? E aqueles grunhidos que ele dá. Então essa aí também é uma outra história interessante de um OSNI, né? Seria isso algum OSNI abandonado aí, que caiu, algum objeto misterioso que caiu e ficou aí abandonado? Na realidade, Marcelo, esse daí ele usava ainda, ele era a combustão, essa nave, e aí o carburador dele deu pau, não tinha outra aqui na galáxia próxima para trocar o carburador. Ele ficou parou aí mesmo. Aí o cara trocaram de nave e foram embora. Parou aí mesmo e ficou assim. Essa é uma anomalia muito interessante. Esses mergulhadores ficaram por muitos anos defendendo que essa anomalia era algo fora do nosso planeta. E era ruim de fazer mergulho lá, Marcelo? O mergulho não cabia lá, não? Rogério, ela está muito profunda. Só que a água fica turva. Além da água ser muito turva, essa aí é uma
não é uma foto, isso é só uma ilustração, né? Mas aí dá mais ou menos Ilustração. uma ideia. Dá uma ideia aí do que seria isso se caso fosse um OSNI mesmo, né? O interessante é que já foram tentadas algumas expedições ali, Rogério, alguns submersíveis, como eu falei, para tentar identificar essa anomalia, mas, cara, tem algo geomagnético ali que Não deixa. não deixa, cara, não deixa. Além das correntezas elas serem fortes ali, a água turva, uma anomalia que só se pega no radar mesmo, no sonar. Ou seja, se é algo que quer se esconder, lá é o lugar perfeito. O interessante ali é que isso está há muitos anos ali, né? Tá há mais aí de, acho que se eu não me engano, fazem 30 anos que foi descoberto. E ela continua lá, cara. Se algum governo não desceu lá e pegou, retirou, né? A gente não sabe ainda. Mas nos últimos registros, se eu não me engano, que foram há 10 anos atrás, essa anomalia continuava lá. E, obviamente, os céticos, eles falam que isso pode ser uma construção antiga ou então simplesmente uma formação que o oceano esculpiu, né? Mas não sei se vocês viram ali, ela chega a ter um ângulo de 90 graus, ela parece uma escada ali na parte direita dela. Pô, a água não vai fazer ângulo de 90 graus com erosão, né, cara? Então, esquisita, anomalia esquisita. Eu, sinceramente, eu tenho um feeling de não achar que é algo alienígena. Eu acredito que pode ser aí uma construção antiga aí. Tá vendo ali, ó? Embaixo ali, uma escada, cara. Sim. Uhum. Tá vendo? É interessantíssimo, cara. Agora, uma coisa tem que ser dita nesse UFO aí. Há 3 anos atrás, teve um fato que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que foram os balões meteorológicos que voaram ali no Alasca e no Canadá e foram abatidos, certo? Que provavelmente eram balões. Os Estados Unidos acusou a China, falou que eram balões chineses, e a China falou que eram balões meteorológicos que se perderam. Existe um avistamento no Canadá, um OVNI que foi derrubado, ok? Que é muito parecido, gente, com esse formato dessa anomalia do Mar Báltico, esse C, assim, né? É uma fotografia que, infelizmente, eu não peguei, não trouxe, mas, cara, a fotografia que foi tirada lá é muito parecido com... Lembra muito essa anomalia aí do Mar Báltico. É bastante interessante, cara. E aí, vamos pro próximo? Vocês querem falar aí sobre a anomalia do Mar Báltico? Eu acho que a gente pode falar sobre o caso do lago Baikal. Baikal, né? Na Rússia. Esse daí é mais maluco ainda. Cara, na década de 80, se eu não me engano... Começamos com essa imagem mesmo? Pode começar. Isso é impressionante. Na década de 80, né, em 1982, aconteceu aí um incidente de mergulhadores militares russos com entidades de 3 metros de altura que eles alegam terem visto. Como é que foi esse incidente? Os mergulhadores estavam ali no Lago Baikal. O Lago Baikal, ele fica na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, no caso aí, em 1982. Ele fica perto do maravilhoso Cazaquistão e a sua culinária incrível. E o Lago Baikal ele tem umas características interessantes. Por exemplo, 20% da água doce do mundo está no Lago Baikal. Ele é um lago extremamente fundo e um lago muito grande também. E é um número interessante, né? 20% da água doce do mundo está localizada em apenas um lugar. E o que aconteceu? Esses mergulhadores desceram ali para fazer um mergulho de treinamento e, de repente, eles encontraram essas entidades. Eram entidades, segundo eles, aí com 3 metros de altura. E eles fizeram essa conexão com as entidades. E o que aconteceu? Um deles tentou, os mergulhadores tentaram pegar uma dessas entidades. E quando foram tentar pegar, eles tacaram uma arma aí, uma espécie de dispositivo sonoro, e atiraram nos mergulhadores e parece que matou 3 mergulhadores e feriu os outros. Caramba! Cara.
É mais um caso aí interessante, porque é o segundo caso mais ou menos desse tipo, né, que a gente teve aí Rússia. na Rússia. Esse ano teve divulgado aí a gente tem até um vídeo no nosso canal falando sobre isso. Tem um relatório que foi divulgado aqui pela CIA, de um relatório da KGB, onde também tropas russas entraram em confronto aí com extraterrestres, né? Com a morte aí de terráqueos aí virando estátuas de pedra, né? Então aí é mais um confronto aí entre tropas russas com alienígenas, e esse é interessante que são seres aquáticos, né? Aí, ó, mais uma caracterização aí do evento. E os mergulhadores, eles falaram exatamente isso, que eles estavam de capacete, era uma espécie de capacete na cabeça, e era uma entidades aí parecidos aí, lembra um pouco aí reptiliano, uma mistura de reptiliano e Grey. E eram seres de altura elevada, aí, 3 metros de altura, cara. Caraca. Acompanha a respeito aí desse caso. Mas a Rússia também é sempre local, né, rapaz? Aí, ó. Olha o Lago Baikal ali, ó. Olha o maravilhoso Cazaquistão ali do lado. Onde tem uma culinária peculiar. O Kudak. Marcelo, acho que foi pegar um Kodak para ele. Eu fui pegar aqui o meu carregador aqui. Então, para quem tem a curiosidade, essa é a localização dentro da Rússia, onde fica o Lago Baikal, onde foram supostamente encontrados esses seres que o Marcelo tão bem relatou aí. Fica perto ali, né, no norte da Mongólia, né? Na verdade, é dentro do território russo. Mas ali para quem entende bastante geografia ali, fica ao norte da Mongólia e ao sul da Rússia. E perto do Cazaquistão, a leste do Cazaquistão. Aí. É um lago enorme, vocês verem aí. É grande, Cara, hein? é muito grande. Fiquei curioso agora com a extensão dele. Vou ver aqui se eu acho. É grande, porque proporcionalmente à imagem, ele ocupa um bom pedaço ali no sul da Rússia, né? Eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui, mas eu me atrevo a dizer, até pelo formato dele, assim, né? Ele parece um pouco o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que ele deve ter 1/3 do tamanho do Rio de Janeiro. Posso estar falando uma besteira gigantesca. Vou falar aqui para vocês. O Lago Baikal é o mais profundo, cerca de 1.642 metros e mais antigo, 5 milhões de anos do mundo. Localizado na Sibéria, Rússia, contendo menos 20% de água doce não congelada da Terra, com uma área total de 31.722 km² e 636 km de comprimento, sendo um dos maiores volumes e mais biodiversos lagos do planeta. 636 quilômetros de comprimento? 636 km de comprimento. Daqui em Florianópolis, daqui de São Paulo em Florianópolis, são 707, ou seja, quase chegando em Florianópolis ali. Ou Já está em seja, Santa Catarina. você vai rodar, se fosse acompanhar ele assim pela costa ali dele, você ia rodar 7 horas com o carro. A idade do lago, né, que eu já falei, na verdade é aproximadamente de 25 a 30 milhões de anos, o que torna o lago mais antigo da Terra. Caraca, meu irmão. Gigante, cara, gigante. Clareza da água, extremamente límpido, permitindo visibilidade de até 40 metros em algumas partes. No inverno, gela completamente, formando gelo espesso e transparente com padrões impressionantes. Bem legal. Deve Bom ser saber. lindo. Então, esse acidente aí no Lago Baikal, vocês veem, também é um lugar muito profundo, 1.642 metros, É louco. Muita coisa, compadre. mais um lugar aí que, se alguém quisesse se esconder, seria um ótimo lugar, né? O Lago Baikal Frio. Então, uma região inóspita, né? Inóspita, cara. Inóspita. Hostil, né, para a vida humana, aquilo ali. O frio, o gelo ali. Perfeito. Ô Marcelo, nós falamos aqui sobre
Nós temos um vídeo no nosso canal e depois fizemos uma live sobre abduções. Aliás, quem não assistiu, assista. Bem interessante essa live. Tem vários casos que a gente conta, casos em outros países e casos no Brasil. E tem um caso que a gente falou, num lugar que, assim, que tem pouca gente, chamado Manhattan, certo? Exatamente. Tem uma americana que tem um nome chamado Linda Napolitano. Você que não conhece a Linda Napolitano, pesquise sobre ela. E ouça o que a gente vai falar sobre Linda Napolitano. Manda ver, Marcelo. Linda Napolitano, até quem quiser, tem um seriado na Netflix, né? Um documentário, desculpa, na Netflix, sobre a vida dela, sobre o fato que aconteceu, que é impressionante. Ela foi abduzida dentro do prédio dela em Nova York, na ilha de Manhattan. Até aí, né, esse documentário é interessante porque ele analisa os dois pontos de vista, dessa história ser mentira e dessa história ser verdade. O problema é que mais de 20 pessoas viram ela serem abduzidas. Mais de 20 pessoas. E entre elas, 2 seguranças do secretário-geral da ONU na época, o Pérez de Cuellar, o espanhol. Então, assim, além de tudo, a gente tem aí 2 seguranças da ONU, né, avistando a abdução da Linda Napolitano. Mas o que tem a ver isso com OVNIs, né? Pô, Linda Napolitano foi lá Pode falar, senhor. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Pardon, monsieur. Acrescentando uma informação para quem não assistiu a nossa live sobre abduções e para quem não assistiu o nosso vídeo específico sobre a Linda Napolitano e a sua abdução. Ela é abduzida de uma forma muito peculiar, né, Marcelo? Ela sai voando literalmente da janela da parte dela. Então as pessoas, como o Marcelo comentou, que estão lá na rua, andando, passeando, é que vem aquele corpo levitando pelo céu, saindo da janela e subindo em direção a uma luz que supostamente tem uma nave alienígena ou uma carruagem de fogo ou qualquer coisa que possa ser, certo? No documentário da Netflix ou no nosso vídeo aí no nosso canal, você pode procurar aí abdução de Linda Napolitano, que é o nosso vídeo, mostra que pessoas viram de diversas partes dali, de próximo, obviamente, próximo ao apartamento dela, várias pessoas viram de diversas partes de Nova York. Umas estavam do lado do East River, outras estavam numa ponte. Então, é um caso interessantíssimo. A Linda Napolitano, inclusive, ela foi abduzida, ela teve as lembranças dela de abdução trazidas à tona por uma hipnose do senhor Bud Hopkins, que é um pesquisador de ufologia americano, infelizmente falecido, e que ele também tratava as pessoas abduzidas com hipnose. E, cara, nem para deixar a história mais doida ainda, o filho da Linda Napolitano também foi abduzido e ele também participa do seriado e ele diz que essa história realmente é verdade. Então, cara, é um caso de abdução fantástico. Existe muita controvérsia, porque a esposa do Bud Hopkins, ela trava uma briga aí com a Linda Napolitano, que ela diz que essa história toda é mentira, que a Linda Napolitano só queria aparecer, mas pessoas viram essa abdução. E o que essa abdução tem a ver com OVNIs, né? O que tem a ver com OVNI? Cara, os secretários aí, os seguranças do secretário-geral da ONU, eles viram o OVNI entrar dentro do East River, que é um rio que tem em Nova York. E assim que abduziu a Linda Napolitano, ele pairou ali pelos prédios e entrou no rio. E a Linda Napolitano, quando teve o processo de regressão feito nela, a hipnose, ela também afirma que ela viu o OVNI debaixo d'água, que ela olhou para uma das janelas, assim, uma das escotilhas, algo que deixava ela ver fora da nave, e ela viu lixo boiando ali na água. Então ela mesma achou que ela estava em algum lugar ali de Nova York, afundada na água, depois que ela foi hipnotizada. Então,
por isso que o caso da Linda Napolitano está aqui presente. É muito interessante que, se realmente essa história é verdade, as entidades abduziram e procuraram se esconder ali depois na água para exatamente fazer aí os experimentos que eles acreditam que tem que fazer com a nossa raça humana. O que vocês acham disso aí, Silvão, Rogério? Eu acho que é plenamente possível, né? Se pessoas viram a mesma nave que teoricamente levou ela indo para uma parte submergindo, melhor dizendo, significa que é uma nave que pode ficar abaixo da água e uma nave que pode voar. Inclusive, a gente já falou no nosso outro programa anterior que existem muitos OVNIs, UFOs, UAPs, que na verdade são OSNIs também. Quando a gente está vendo ele, está vendo ele já no céu, né? Não está vendo ele saindo da água, né? Então, eu acho perfeitamente possível. E você, Rogério? Também acho perfeitamente possível, e eu acho que dando uma esticada um pouco mais na baladeira, como dizem aqui no Ceará, baladeira, para quem, de um modo geral, é estilingue, né? Então eles falam assim, esticou a baladeira. Eu acho que seria, essa questão bélica aí dos países, seria o sonho de qualquer país aí que tem essa hegemonia de construir alguma coisa que pode ter a mesma performance no céu e também na água. Só não vou falar aqui muito sobre a questão em si da abdução, mas estou falando dessa tecnologia de o mesmo equipamento ter uma performance muito boa submerso na água, e esse mesmo ele só vai e voa também. Acho que seria a grande vontade dessas grandes potências de um dia desenvolver algo, Transmídia. Como é que chama, Marcelo? Transmission? Transmídia. Objetos transmídia. São objetos que têm esse desempenho tanto na água quanto voando. Eu falo isso porque há vários relatos, né? Enfim, especulações que dizem que as novas aeronaves, até falamos sobre isso na live passada, esses novos caças com uma capacidade de velocidade, de frenagem no ar, de fazer ali um movimento voltando, enfim, dizem que isso daí é bem característico. Ainda temos muito a evoluir em relação às chamadas tecnologias reversas de aeronaves que caem, que são capturadas, os governos vão lá e resgatam. E seria o grande trunfo você ter um equipamento de performance náutica e também aérea no mesmo equipamento. E quem disse que não tem, né? Quem disse que não tem, né, Silvio? Quem disse que não tem, muito bem. Ou por citar em desenvolvimento, né? Vocês dois, seus têm vergonha? Vocês ainda não viram o documentário A Era da Revelação, A Era do Desacobertamento. Eu não sei como é que foi traduzido para o português aí da Amazon, né? Mas lá, o almirante, um almirante americano que me fugiu o nome, e o Marco Rubio, eles afirmam que esses objetos transmídia não são nem de China, nem de Rússia, nem de Estados Unidos, nem do Azerbaijão, nem do Cazaquistão, nem do Tajiquistão, nem do Turcomenistão, infelizmente. Eu acho que eles são objetos de origem da Nigéria, são nigerianos. Ou brasileiros. Wakanda Forever. Bom, falando um pouco disso, senhores, sobre OSNIs e OVNIs e transmídias, tem um outro caso que eu não sei se o Rogério vai lembrar, muito interessante da ufologia na parte de abdução, que nós já falamos aqui também na nossa live de abdução, e nós já temos um vídeo sobre isso, que é da Beth e Barney Hill. Você lembra, o Rogério, da Beth e Barney Hill? Lembro. E só queria fazer só um adendo, Silvio. Seria tão bom, tão importante, tão maravilhoso que acontecesse novamente uma abdução dessa em Manhattan ou a Paulista, em qualquer grande centro novamente. Mas se acontecesse, era capaz de falar que é um grande truque de mágica, de que iriam, olha só, e é uma grande ilusão de ótica, iam falar, iam conseguir, cara, por incrível que pareça. Amigão, desviar, se tem pessoas... Aí eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Se tem pessoas
que Silvio. acreditam que um presidente de um país da América Latina não foi preso e não usou tornozeleira e ele vive com o amigo dele laranja lá na América do Norte e quem foi preso foi um clone, você vai duvidar do que esse Eu povo vai... eu vi isso, cara. O cara mandou bem, ele falou assim ainda: fiquem tranquilos, quem está lá não é Bolsonaro, é um clone. Não é Bolsonaro. Nosso capitão está Nosso protegido. capitão, nos Estados Unidos, o que está lá é um clone. Aí eu falei, caraca. E eu vi muita Pior não é gente. isso. Pior é que tem gente que acredita nisso. Não, sabe o que eu vi nos comentários? A mãozinha assim do Amém, escrevi lá da Amém. Que assim seja, Senhor. Eu li. Aí eu não consigo nem comentar. Tipo, não, deixa quieto. Aí a Vamos pessoa. voltar para Beth né? Barney Hill, certo? Fale Vamos sobre voltar Beth para ele. Barney Hill, por favor, Silvio. Reclame, Marcelo. Que Deus tenha pena dos bolsonaristas e de pessoas que têm ele como mito. Beth Barney Hill, né, é um dos casos famosos de ufologia aqui nos Estados Unidos. Os casal estavam aí tranquilo, dirigindo seu carro pelas maravilhosas autoestradas americanas e, de repente, encontraram uma luz. Essa luz, o Barney, quando saiu do carro, ele viu que tinham seres dentro da nave e, de repente, eles acordaram dentro de casa. Submetidos aí também à hipnose, Beth e Barney Hill foram abduzidos. Eles começaram a lembrar de coisas e, principalmente, a Beth, ela tem um fato interessante aí. A Beth, ela fez um desenho de uma carta estelar e anos depois aquele sistema ele foi descoberto, né? A Beth fez esse desenho antes do sistema estelar ser descoberto. E o que a Beth também, né, tem a ver com OSNIs, né? Esse é um desenho aí da Beth. Ela fez esse desenho? Esse é um desenho que ela induziu a pessoa a fazer, né? Esse rosto de um Grey? Do ser que a abduziu. O Não é ser do Grey, é do ser que abduziu. Não sei o que é, né? Sim. É o ser que abduziu. E aí, cara, o que tem de interessante aí na Beth? Que a Beth, ela, na hipnose, ela também afirma que quando ela estava lá dentro da nave sendo examinada pelos alienígenas, a nave estava dentro da água. Então, cara, assim, não é uma coincidência. A gente também tem outro caso também, eu não sei se está na pauta, mas se não tiver a gente vai falar sobre a Beth Andreasson. Cara, é muito interessante aí que 3 abduções famosas, as 3 relatam que houve algum encontro da nave com água. Então, a gente vai deixar essas análises para o final. As 3 chamam Beth também? Só para poder, porque as 2 já chamam Beth, né? Vocês chamam Beth. Uma é Linda Napolitana, a outra é Beth Hill e depois a Beth Andreasson, né? Então, assim, é interessantíssimo que 3 casos, essa é a Beth Andreasson, a gente vai falar com a dela daqui a pouco. O que acontece é o seguinte, cara, é interessantíssimo que esses seres abduzem as pessoas e eles continuam aí dentro do nosso espaço físico, né, da Terra, né, do planeta Terra, né. É lógico que tem algumas abduções que foram feitas em que as pessoas relatam terem visto o espaço. Existem esse tipo de abduções. Existem abduções que as pessoas foram abduzidas, entram em naves pequenas e quando adentram dentro da nave, parece ser um espaço gigantesco, um espaço grande, né? Parece que aquela nave, ela distorce aí uma das leis da física, de você olhar algo pequeno, mas lá dentro ser algo maior. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tentar desvendar, né? Os ufólogos, acredito que estudam esses casos, o que estaria acontecendo? Seriam entidades de outro planeta, mas apenas que usam a água para se camuflar, para poderem fazer suas experiências? Ou seria mais que isso, né? Seriam habitantes aí, outra civilização que está coexistindo com a gente? E
faz alguma experiência e leva ali pro seu né, habitat. É uma situação assim estranha que requer aí um diálogo, um debate sobre isso, né? O que está acontecendo por baixo das nossas águas e por que abduzidos relatam terem sido levados para a água. Rogério, deixa eu te dar um número aqui, cara. As abduções, elas continuam acontecendo no mundo, tá? Existem casos aí recorrentes do mundo. A gente tem outro vídeo no nosso canal, que é a abdução de um escritor, me fugiu o nome dele. Ele é o que escreveu um livro, Comunhão. É um livro muito... Cara, é um livro horripilante. Travis Walton? Não, Travis Walton é o lenhador, né? O lenhador. É o... Me fugiu o nome dele. Ele é um cara que escrevia muitos contos de terror para filmes americanos. Whitley Strieber. Isso, Whitley Strieber. Ele foi abduzido em Nova York também, cara. E ele só soube que foi abduzido porque ele começou a passar mal à noite. Ele tinha algumas... A gente já falou sobre isso em lives. Ele tinha alguns sintomas de que foi abduzido, né? E ele procurou ajuda e, mais uma vez, o nosso querido e famoso ufólogo, que era hipnótico, também o hipnotizou. E, cara, ele sonhava muito com coruja. Ele tinha essa imagem, esse sonho persistente com coruja, ele vendo coruja, e, na verdade, essa coruja era o Gray que abduzia ele. E o Strieber, ele foi abduzido e foi levado ao espaço, né? Mas, como a nossa pauta hoje é OSNI, é muito interessante que ele tem a Beth, as duas Beths aí, e mais a Linda Napolitana, tenha sido abduzido e levado para o fundo da água, né? E Beth, nesse caso, não é casa de aposta, são pessoas, viu? Exatamente. O que vocês acham, gente? Vocês acham que são seres? Sei que essa conclusão a gente vai deixar para o final, mas o que os abduzidos estão sendo levados para baixo d'água para serem feitos aí exames neles? Qual é a ideia de vocês? Eu acho que existem bases subaquáticas e lá é que é feito o experimento, porque a nave em si não tem todo esse aparato clínico e de pesquisa para isso. Faz total sentido o que o Silvio está falando, eu também sigo essa linha e também eu complemento dizendo o seguinte, que é mais fácil você, é mais seguro, vamos pensar, você sempre que pensar pelo lado que nós estamos aqui afirmando, que é uma certeza, vamos pensar assim. Então, se você tem que abduzir uma pessoa, você vai para o alto, para o céu, a possibilidade de ser visto é muito maior. Se você vai para a água, a possibilidade é menor, mas muito menor, não é pouco. Então, teria mais tranquilidade ali para fazer os devidos experimentos. E o que o Silvio falou, se tiverem bases ali, em profundidades que nós não conseguimos chegar ali, você está ainda tranquilo para fazer o que tem que ser feito. Vocês acreditam que as bases subaquáticas dos nossos irmãos de outros orbes, para ser mais tranquilo no que eu vou falar, existem nos oceanos e do planeta ou só em locais mais profundos? Cara, segundo mais uma coisa aí do documentário, mais uma informação que saiu do documentário, esse almirante americano, ele afirma que existem pelo menos 5 bases alienígenas aqui no nosso planeta. E uma delas, 5. 5 bases subaquáticas ou 5 bases no geral? 5 bases alienígenas subaquáticas. Inclusive, o deputado americano, que também me fugiu o nome dele, ele nesse documentário, ele também afirma, ele também fala de 5 bases também. O Tim Burchett, já lembrei o nome dele. O Tim Burchett fala entre 5 e 6 bases aí no nosso planeta. E uma delas é na Califórnia. Uma dessas bases é na Califórnia. O que eu acho interessante nesses documentários é que você encontra parlamentares republicanos e democratas falando. Não é só um lado que fala. Ambos falam. É isso aí, né? Isso é interessante, porque senão ia falar isso é um viés político do lado A, do lado B, para poder ter engajamento político. Não.
Ambos os deputados falam, e militares de épocas diferentes falam também. Isso que é interessante, então, que foram geridos por presidentes diferentes, né? Em tempos diferentes. A Câmara do nosso amigo ali está caindo, ele vai ser... Em breve ele deixa a cena, agora ele volta à cena, e assim caminha a humanidade, né? Agora, sim, o que eu acho interessante é... A minha câmera broxou. Vocês viram, né? Foi... né? Então, assim, eu acho assim, seria interessante as bases subaquáticas, porque é aquilo um pouco que o Rogério falou lá atrás. Lá você ia estar tranquilo, você desceu, a gente vai ver uns vídeos interessantes de umas luzes abaixo da linha da água, né? Filmada por vários pescadores em vários locais do planeta, que são interessantes. A gente falou com vocês que a gente vai fazer ainda um vídeo sobre, aqui para aqueles que moram no Brasil, sobre a cidade de Santos e o barulho que acontece embaixo do oceano, do mar, né? Não do oceano. Observação, coisas de agora, né, Silvio? São coisas atuais, né? Agora parou esse ronco noturno, né? Tem algumas teorias que dizem que é as placas tectônicas se mexendo, isso vai acontecer uma tragédia, que isso não é muito legal para ninguém. Tem outras teorias que dizem que é o Leviatã que está lá embaixo, né? Que tá para sair. Eu vi até outro dia uma imagem, o Leviatã na costa aqui entre o Brasil e a África. Cara, se aquilo lá existir, quem é Godzilla? Godzilla é ficha, entendeu? Se aquela mancha na água for ele, Godzilla é ficha, né? Eu não sei, gente, vou ser bem honesto com vocês, o quanto que a teoria do Leviatã foi uma coisa inventada para colocar medo naquele povo naquela época. Não faz muito sentido para mim. Monstros colossais, né? Mas eu já falei aqui para vocês em outra live que uma coisa me chama muita atenção, o Marcelo também vai na mesma toada que eu. Por que existem tantos contos míticos e tantas histórias de dragões? É uma coisa super interessante e não se tem uma ossada de dragão, né? Já tem ossada de dinossauro e tal, mas nunca se falou ossada de dragão. Já se falou de ossadas de homens gigantes, né? Às vezes a gente vê umas fotos que a gente não sabe o quanto que é verdade não, mas parece ser reais, de fêmurs de 2 metros, de 1 metro não, de 1,5 metro, tal. Você fala, caraca, então você tinha 3 metros e pouco, tal. Crânios gigantes, né? Mas nunca se encontrou uma cabecinha de um dinossauro, uma ossada que não fosse de um réptil, que não seja de dinossauro e não de dragão. Desculpa, troquei os nomes. Isso me chama muita atenção. Então, se me chama a atenção o fato dos dragões estarem na nossa cultura e não serem vistos, não ter um vestígio dele, será que também esses animais aí ditos que existiram, colossais como o Leviatã, Monstro do Lago Ness e outros existiram ou existem? É uma pergunta interessante. A questão do dragão é um negócio interessante, Silvio, porque dragão a gente tem não só a gente tem várias mitologias, né? Não só na chinesa, a gente tem na japonesa, a gente tem na Europa, a gente tem na Ásia. É interessante essa questão do dragão. Eu não sei se a questão do dragão, da mitologia do dragão, surgiu com algum achado arqueológico de algum crânio de algum tiranossauro rex ou algo do gênero, algum dinossauro, né? Mas é interessante essa parte do dragão, né? Se é algo que realmente existiu aqui ou não, né? Então, é muito estranho, né? É bem estranho. É bem estranho. Vamos falar agora sobre a Beth. A Beth, vamos falar da Beth? Mais uma Beth aí. Você que quer apostar no Vasco contra o Corinthians. Você que quer apostar no Vasco contra o Corinthians, use a Beth Andreasson. Os melhores olhos estão aqui. Bom, a Beth Andreasson, inclusive, né, Rogério? Prepare o lombo. Né? Final, né, Marcelão? Prepare o lombo, ok? Chegou a hora do Vasco da Gama se voltar a ser campeão. Eu não sou corintiano, nem vascaíno, mas eu acho que o Vasco perdeu. Vai perder? Eu acho. Eu gosto assim. Acho de achismo. Sem nenhum fundamento, nem muito menos manipulação, nada disso. Manipulação eu acho que pode existir, né? Porque afinal de contas, né?
Flamengo e Corinthians, né? Mamãe Globo, mamãe CBF. Papai do céu. Bom, vamos falar sobre a Beth Andreasson, né? Beth Andreasson, ela é um caso muito interessante aqui também nos Estados Unidos. Rogério, a Beth Andreasson, ela foi abduzida por anos. Anos. Você tá Ela brincando. começou a ser abduzida quando criança, com 9 anos. E ela, cara, por décadas, ela foi abduzida várias vezes. E o interessante da Beth Andreasson, que ela relata também que os abdutores eram nórdicos. É uma coisa muito interessante. Ela trata eles como anjos celestiais, né? Algo angelical. E o interessante da Beth Andreasson, cara, ela conta duas histórias assim que são incríveis. A primeira, toda vez que ela era abduzida, ela ia sendo levada para bases alienígenas, Rogério, subaquáticas. Subaquáticas, ou seja, ela ia para o fundo do oceano, eram bases enormes, e ela relata uma coisa que é incrível, cara. Ela relata que numa dessas bases, numa dessas visitas, ela viu vários humanos de várias épocas diferentes da nossa história, como se aquilo fosse um museu, como se fosse um museu da história humana ali presente, cara. Então, a Beth Andreasson, ela é uma outra aí que conta histórias incríveis de abdução e mais Mas ela ainda é abduzida ou pararam de abduzi-la? eu não sei se ela morreu. Aí a abdução dela foi Eu o achei alvo. Eu A Eu não achei opção tenho dela foi plena. Foi plena. Foi a última. eu não Eu tenho senti- certeza se o destino dela. né? Eu senti um pouco de etarismo aí. Não sei se vocês concordam comigo aí, um certo preconceito por idade. Enquanto ela era novinha, abduziram, ela jovem foi abduzida. Quando ela alcançou uma certa idade, não a quiseram mais, Marcelo. Dispensaram, devolveram. Dispensar a Beth. Mas, cara, interessante. Devolveram. E ela falou: venham me buscar. Os caras, não, Não quero mais. não queremos mais. Não quero mais. Cara, mas é interessantíssima essa história dela, Rogério. Ela contar que existe um humano dentro de uma base subaquática. E, cara, e ela Reforça aquilo que a gente fala, né? aquática. E ela fala que a existência, ela confirmar essa existência de uma base alienígena subaquática. O que vocês acham aí sobre isso? Eu acho que confirma aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Nós já tivemos aqui vários momentos de opinião. Eu falei isso na live passada, aliás, no programa passado, eu disse o seguinte, que a ideia que eu tenho é que nós estamos aqui, somos uma espécie, há um grande laboratório e que nós somos parte desse experimento. E ao você falar isso, desse relato dela, isso confirma realmente de que estão aqui há muitos e muitos tempos, talvez desde que quando a humanidade começa aí a ser colocada nesse grande laboratório, começam a produzir seres humanos e a mexer com o nosso DNA e começa a fazer essas misturas de tudo que pode ser feito com a gente. E aí passamos por era onde já fomos muito baixos, fomos muito altos, gigantes, todos os formatos possíveis. E eu acho que tem tudo a ver, assim, é bastante coerente com aquilo que eu tenho, assim, de ideia, que nós somos um grande experimento, assim, a humanidade, a nossa evolução, o nosso dia a dia é acompanhado aí, e que onde nós moramos aqui, esse nosso planeta, é sim um grande laboratório evolutivo. Talvez existam planetas menos evoluídos que o nosso, que também são laboratórios, assim, acho que você vai tendo classificações, ascensões, e devem ter outros planetas muito melhores e tal, e tem tudo a ver, Marcelo, na minha opinião, eu sei dessa linha aí, de achar mesmo que é muito coerente quando ela fala que existe ali um grande museu da história da humanidade. Museu esse que não a quis, quero deixar isso bem claro. Não a quis deixar ali como um tipo de amostra. A Beth não agradou a todos eles. E você, Silvão? Um museu da história humana dentro de uma base submarina alienígena? Que história, hein? O que você pensa disso aí?
O Silvio de novo com esse microfone dele. O Silvio tá hoje. O microfone, Silvio. Silvio Libras. Pardon. Vai ele, pardon, Messier. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não tá fácil para ninguém, não, viu? Ah, não. A pessoa desliga o microfone e quer falar. É lamentável isso. Desculpe aí aos nossos seguidores pela super falha técnica. Bom, eu acho super possível. A gente já falou em alguns outros episódios dessa temporada 1 de Os Entusiastas que possa talvez existir o que muitos comentam que é a nossa Federação Galáctica, onde vários seres de várias espécies coexistem e fazem uma regrinha aqui do negócio geral. Se são seres de várias espécies, podem existir humanos. E quem falou que essas abduções não são controladas por esse próprio grupo para saber se a espécie está evoluindo conforme eles acham que tem que evoluir? Então, Ou misturar, né, Silvio? Humanos. Tem relatos que a gente ouve no submundo, digamos, de quem gosta de ufologia e procura, que existem militares da terra do Tio Sam que relatam que trabalharam durante anos em bases em Marte. E aí? O homem nunca foi para Marte? Não duvido. Entendeu? Muito estranho ter parado na década de 70 as viagens para a Lua. De repente parou, não vou mais, agora vou voltar em 2030. Ué, parou por quê, amigão? Por que parou, né? Igual diz a música. Então, hoje você pode explorar muito mais, tem muito mais tecnologia para explorar e a gente não volta lá por quê? Então, e aí aquilo que o Rogério já falou, que a gente também, eu e o Marcelo já falamos, aí não foi para o espaço, não foi explorar o mar, ficou naquele agora, começou a soltar uma Challenger, uma Voyager, uma Atlantis tal, e vai ali e volta tal, ficou meio estranho, né? Mas, sei lá, tudo é possível, eu acho que sim. Esse teria que ser o momento chapéu de alumínio, então eu botei a máscara para ser o momento máscara elétrica, né? Então, máscara elétrica, no momento, não temos vídeo para isso, pessoal. Exatamente. Vamos ver o nosso vídeo então, Tubão. A gente tem um vídeo longo aí. Antes do vídeo, eu quero perguntar uma coisa para vocês, né? Nós falamos dos casos das Beths, do caso da Linda, do Baikal, falamos do caso do Japão, e aí eu quero perguntar, quem assistiu o vídeo, né? Qual que é a conclusão de vocês sobre essas causas do fenômeno? É alien? É realmente seres de outro orbe? Habitantes dos mares que já vivem aqui são terráqueos, né? Não terrenos, são terráqueos que vivem nos oceanos? São seres dimensionais que atravessam portais e vêm para cá e aparecem nos oceanos, que é um jeito mais fácil deles aparecerem? É uma tecnologia humana mesmo secreta que a gente não sabe? Qual desses 4 vocês acham que é? É verdade, uma boa pergunta, hein, senhor? Uma ótima pergunta. Essa pergunta é para os nossos seguidores. Eles podem responder, colocar o que eles acham, realmente faz total sentido. Escrevam. Por favor, escrevam. Por favor. Eu acho que tem que escrever isso depois deles verem esse vídeo que a gente vai apresentar, porque esse vídeo que a gente vai apresentar tem coisas aí impressionantes. Principalmente a filmagem de Porto Rico é algo... Sim, mas e vocês o vídeo? Eu sei que você já viu, Marcelo e o Rogério. O que vocês acham? Eu estou falando dos nossos seguidores. Os nossos seguidores assistam esse vídeo e depois... Porque alguns podem mudar de ideia, hein? Alguns podem mudar de ideia. Vamos ver o vídeo, então? Vamos lá. Vamos assistir a um compilado de OSNIs pelo mundo. But this thing is making a gradual movement down to the water, and it's like it's showing off. It's not trying to hide. It's not in a hurry. It's teasing you. And you can see the reflection it's a real light. It's reflecting off the ocean. It's right down there. Is it going to go in? And boom, there it's in the water. And you can see the reflection in the water. I've never seen anything like that. It was unbelievable. And I've talked to people since who work RLVs, who work these sensor equipment, things like that, and they've never seen anything like that either.
Tell by the color of the water. Oh, this is a light. Os It's caras getting deeper. não entram na água. Yeah, you can see it getting deeper as it goes down. It's not just sitting on the surface and there's swell between you and that and whatever it is. That thing's in the water and it's diving. And it's going deeper, and it reminds me of the green because it does look green when it goes into the water, and that's because it's like a yellow light, and then the color of the water, like you described earlier. So this thing is You get in the water. the bioluminescence off of it, yeah. And what makes you say it goes deeper? Well, you can see it. It fades. It doesn't come back up out of the water there. It's equalizing to its its surrounding. I have a feeling, and it submerges. You can see it go down into the water until. Are you recording it? You know we witnessing something. Well, some guy said it was probably scuba. Scuba? Some guy down there saying somebody's scuba diving. Just one person illuminating that? Not by the Yeah, that. Oh, it's moving? It keeps going back and forth. Yeah, that's what I'm saying. Like this. And it keep flashing too. Like Scuba diver doesn't flash. and he going to stay in the water for 2 minutes to scuba dive. Okay, we're trying to figure out what this is off of the. I'm still there, Go ahead. It blows up. Yeah, that's how you recording it. You know we witnessing something. Well, some guy said it was probably scuba. Scuba? Some guy down there saying somebody's scuba diving. Olha lá, cara, aquela luz. Olha lá. O que é aquilo, cara? Olha. Que luz é aquela, mano? Olha lá a luz. Tem luz louca, mano. Ah, o sol morreu, foi pra lá, não foi pra cá, não. Não, o sol se pôs lá, ó. Que luz é aquela ali? Vai diminuindo. Olha lá, no meio do nada. Doideira. Mira, prendí y apagó. Y una boya allí. Y alumbra de momento, ¿verdad? Submarino.
Pergunta, Marcelo e Rogério. Vocês estivessem num barco e tivesse uma luz igual tá nessa daí da imagem agora que eu dei pause no vídeo, você teria coragem de pular em cima dessa luz aí? Eu não. Cara, Marcelo? talvez. Tá em dúvida. Talvez. Cara, você parou esse vídeo é o mais assombroso de todos, né? Quando você der continuidade aí, No final eu sei o que vai acontecer. vocês já sabem o que vai acontecer, né? Mas, cara, é impressionante. Esse é. Então, mas aqui a gente que está no Brasil, vocês viram, você que está nos assistindo, teve um relato desse aqui, pessoas falando em português, foi no Brasil. E tem vários outros desses, aqui não dá para colocar mais, certo, Marcelo? Certo. Tem vários relatos que tem desse vídeo. Então você que agora vai passar o final do ano, vai pegar aquela escuna, vai passear, aqueles que vão fazer passeio à noite, observe mais, quem sabe você vê algo similar. Vamos continuar aqui. Vamos pra tela aí. No acercarme mucho. Wow, mira eso. Uy, me acerqué. Mira la boya. El puerto está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Rogério, você acha que pode ser um animal que das profundezas que ele é luminescente e subiu? Pode sim. Se for falar aqui de possibilidades, pode A gente sim. não viu o resto do vídeo ainda, tá? Eu tô falando assim, até onde você viu e aonde até as pessoas que estão assistindo agora esse Sim. vídeo estão vendo. Sim, Você acha uma pode possibilidade? ser. Há uma E possibilidade, você, sim. Marcelo? Cara, já tá aparecendo no cantinho ali. Se esse bicho aí subiu das profundezas, não sei, mas que é um bicho, que é uma entidade aí claramente humanoide nadando no meio desse brilho aí, cara. Eu não acho. Marcelo já deu Eu não acho. Vamos agora o vídeo, o resto então. Tô interrompendo demais. Mira eso. Hay algo ahí. Mira algo ahí. Míralo. Vocês conseguem ver o Yo no formato? sé qué carajo es eso, dale para atrás. Si no quieres saber, Dale. Passa aí uma duas vezes aí, isso aí. Não, e você percebe que o cara da filmagem, ele pergunta, quiero saber. você viu? Yo quiero saber, Viu ou dale. não? Ele pergunta novamente a pessoa. Dale, Dale. dale. Sí, eso es eso. Cara, ficou um pouco melhor, hein, meu? Wow. Quero lembrar a vocês que estão nos assistindo que esse vídeo não é feito por inteligência artificial. Ele já Não, tem não alguns anos esse vídeo. Não tem como ser manipulado. Lembrando que as IAs que nós temos agora, em dezembro de 2025, não conseguiriam fazer um vídeo tão longo quanto esse. Se alguém tentasse fazer isso, ia ser um custo, né, Marcelo? Bem Não, um custo absurdo. E esse vídeo é um vídeo famoso, é de Porto Rico, tá? Esse vídeo aconteceu em Porto Rico e já tem alguns anos já. A inteligência artificial não estava tão disponível para se fazer vídeo fake assim, não, cara. Essa filmagem aí é impressionante, é aquilo que a gente estava falando. Que entidade é essa que está na água? É esquisitíssimo isso. E você vê quando o barco foge, parece que ele põe a cabeça ali para fora, cara. Cara, vídeo... Por que é importante falar que não é IA? Porque a gente usa alguns recursos de IA hoje. Para fazer um vídeo desse, você teria que usar fazer vários vídeos para montar um vídeo. Não, você não consegue. E você percebe que as cenas estão em cadeia, elas estão numa sequência. Você não percebe que tem corte de coisa, muda a voz do cara, muda a posição do ângulo da câmera. Porque se a gente fosse fazer isso com IA, alguém fosse fazer, ia dar um trabalho sensacional. Nem mesmo um estúdio conseguiria reproduzir isso daí, porque ele está bem amador o vídeo. Vamos continuar. Wishing the beach of Oaxaca came to record a flickering light in the sea.
¿Alguien sabe qué es eso? ¿Ese era un submarino, no? ¿Quién sabe? Mira, se está yendo para atrás. Passou uma pegada. Se está yendo, se está yendo, se está yendo. Observem a data do vídeo. 94. É isso que é diferente. São livros que estão aqui no acertar. Ah. They're being surrounded by friggin' UFOs or the Coast Guard. Eu digo para você, cara amigo dos crianças. E agora, José? E agora? 94, hein? 94. Com 45 dias que o Brasil tinha sido tetra. Marcelo, quantos tem ali? 10? São 12, né? Tem 12. Essa é uma filmagem impressionante, cara. Na praia, o cara viu luzes, ó, as luzes caem na água. Olha que loucura. E olha o padrão com que elas se movem. Finalizador não faz isso, tá, gente? Christian 2, Jimmy. We started counting them, and then we were like, "Oh my god!" It's like an arrow. Look, it's like an arrow. Oh, the plane's up there. There's a plane going right over it. They're really bright. O áudio tá bem ruim, Marcelo. Moving. O áudio.
making a transfer. They're making a formation or something. É, e essas luzes aí, cara, a de Porto Rico é uma filmagem. Essa eu vou dar pra falar no final, vai. Há duas que tem luzes vermelhas, né, no horizonte. A primeira, a gente pode até confabular se não são campos petrolíferos, né? Chama de campos petrolíferos. A segunda é parecida com ela, só que essas luzes apagam. Campo petrolífero não apaga a chama, cara. Não pode apagar a queima do gás natural. Então, assim, é meio difícil dizer ao certo o que são isso. Flare, pode ser teste de flare? Pode. Eu acho difícil ser. O segundo, que as luzes fazem aquele padrão e caem, cara, aquilo ali também é inexplicável. Será que tem algo na água realmente, como eu comecei a live da semana passada? Existe algo na água? Tem alguma coisa na água, né? E a questão dos brilhos lá, bioluminescente, cara, eu sinceramente eu não acho que aquilo. Eu já vi, tá? Eu já vi pessoalmente. O zooplâncton, quando ele fica com a bioluminescência, como é que ele opera? Como é que é isso? Quando você agita a água, você anda na água, então a onda vem e mexe a água, ele cria aquela turbilhão e cria a bioluminescência. Não é óbvio que pode existir algum animal que a gente não catalogou que tem uma bioluminescência grande? Pode. Mas, cara, uma bioluminescência enorme ali. E esses zooplânctons bioluminescentes, com certeza não é, cara. Com certeza não é, porque eles são causados pelo turbilhão de quando você passa na água. Assim, esse padrão de bioluminescência, você vê que é sempre o mesmo, é uma bola que está ali, ela pode ser um pouco maior. A primeira bola não, a bola que a gente viu de Porto Rico, ela é muito parecida com a bola que estava aqui em Miami, né? E a outra filmagem que teve no Brasil parecia ser um objeto ainda maior ali, parecia uns 15 metros, né? 15, 20 metros. A de Porto Rico, que a gente viu que tinha uma entidade, parecia ser um pouco menor, parecia ser ali entre 5 a 3 metros. E, cara, é muito difícil a gente dar o veredicto do que é, mas é muito impressionante. Aquela entidade na água ali, ela realmente é um vídeo que a gente vai pôr esse vídeo no nosso canal. Esse vídeo inteiro ele vai para o nosso canal, parece que hoje. O Silvio tem um schedule aí para pôr. Mas eu acho que eu vou fazer uma edição de somente esse vídeo, cara, com zoom, com aproximação, porque realmente, cara, é algo impressionante, cara. A grande coisa é que o vídeo de Porto Rico, né, ele é bem amador, dá para você ver que o cara não é um cinegrafista, a câmera treme, sobe, né? Então, assim, ele foca, ele mesmo fica ali sem acreditar no que ele tá vendo, aí ele vai conversando com o outro pescador do barco ali e tal, assim, é bem tenso, né? Assim, E você vê a emoção dele, né, Silvio? Ele falando, dale, não quero saber o que é, dale. Realmente, ele ficou com alguma coisinha redonda aqui na mão, cara. Eu também Fala, Rogério, não nos esconda nada. Comente o vídeo. Não, eu também ficaria com esse negócio redondo na mão aí, sem você no mar. E à noite, né, Silvio? No mar de dia já é tenso, o mar à noite
multiplica isso daí, né? Eleva aí a 10ª potência. Cara, o do mar é o seguinte, fica muito fácil para alguém tentar aí dar uma explicação aí superficial. Podem falar o seguinte: nós não conhecemos 15% da vida marítima. Podem falar que ali eram focas, golfinhos, e que se enroscaram ali em alguma alga marinha. Cara, vão tentar sempre inventar uma história para tentar colar. Mas é dos vídeos amadores que tem sobre da ufologia, seguramente aí é um dos mais interessantes, porque o que ali é mostrado. E olha, fica uma dica, gente, para vocês que estão nos assistindo. Se um dia vocês virem alguma coisa, por favor, segurem aqui, ó, no punho, sabe? Faça a filmagem paradinho, o mais focado possível. Eu sei que na hora dá uma certa emoção, tem o barco ali balançando, tem uma pessoa falando e tal, mas, cara, tentem filmar do mais profissional possível, porque sempre tem uma filmagem que quando vai fechar na imagem, balança, sai e tal. Pô, vamos tentar Aí eles do achar. contra vão dizer, tá vendo? Ficou tão perfeita a filmagem que é fake. Não, vocês vão argumentar, mas se você filmar direitinho vai ajudar. E tem várias ferramentas também que vão dizer que o que é fake e o que não é, né? O que é IA e o que não é. Tem uma das histórias do projeto Livro Azul, né? É Livro Azul, certo? Projeto Livro Azul. Um dos episódios, que eu não vi o texto, um dos episódios, o cientista e o militar da aeronáutica vão para eu não vou lembrar a cidade, gente, mas nos Estados Unidos, e eles vão lá numa parte oceânica, ou era lago, isso eu não posso precisar, tá? E aí eles vão ver e alguns objetos estão já a noite inteira no barco, não acontece nada, e daqui a pouco começa objetos voando no céu, e objetos, eles entram na água. Não sei se o Marcelo lembra desse episódio. Vou ter que resgatar esse episódio, que é um episódio muito interessante, que mostra, então, o objeto que tanto... A interação desses objetos com a água, né? E o cientista, que até então era muito, muito cético, começa a ver que existe algo além da compreensão dele, né? E sei lá, gente, tem coisa aí que eu acho que a gente não tem compreensão. Então vamos lá agora, voltando à nossa pergunta do dia. São aliens? São seres dimensionais? É tecnologia humana que a gente não conhece? O que é? Antes de o Rogério dar a resposta dele, e eu também dar a minha, você vê, a gente fez 2 programas sobre o mesmo sobre o mesmo tema, OSNI, e, cara, eu só queria, para não deixar passar batido, falar outras anomalias. A gente tem a anomalia de Cusco, do Peru. Você chegou até a pôr aí uma foto, mas a gente não incluiu. A anomalia de Cusco, do Peru, que é um objeto circular que está no fundo do oceano, ali perto da plataforma continental do Peru, e ele está alinhado perfeitamente com as linhas de Nazca do Peru, tá? Essa é uma anomalia muito interessante. O Silvio tá aí na tela aí, ó. Aí, o Rogério, olha que coisa louca. Mais uma anomalia no fundo do oceano, um círculo perfeito. E se você ver aí o mapa aí da América do Sul, tá alinhada certinho aí, cara, com a linha de Nazca do Peru. Eu queria também falar sobre a gente não tem nenhuma foto desse, mas o Lago Colbún, que é um lago que tem no Chile, ali é um lago de altitude, tá? No Chile, na Cordilheira dos Andes. E esse Lago Colbún, o que ele tem de especial? Existem já mais de 30 relatos de OVNIs que entram e saem daquele lago, e inclusive OVNIs que drenam a água do lago. Esse é um caso muito famoso no Chile, que eu não poderia deixar, né, passar batido. O outro, o Lago Titicaca, na Bolívia, que é um dos, acho que é o lago mais alto do mundo, se eu não me engano. É o lago que está situado a maior altitude do mundo. O Lago Titicaca também tem inúmeras visualizações de orbes de luz entrando, saindo. E uma informação que eu também deixei de passar do Lago Baikal, que é o incidente dos mergulhadores.
Dias antes dos mergulhadores terem mergulhado, foram vistos várias luzes entrando e saindo do lago, e até hoje há muitos relatos ali no Lago Baikal de luzes andando, se movimentando debaixo d'água, luzes como essa, como a gente viu, verdes e azuis, e orbes de luz vermelhos também que entram na água e mudam a coloração da água por um instante e depois se tornam verdes. Então, assim, é muito interessante essa interação que esses OVNIs, né, têm com a água. Eu não poderia deixar passar batido esses casos para, pelo menos, né, enriquecer aí a nossa live. Bom, o que eu acho? Se eu fosse, né, para dar a nossa bet, né, mais uma bet aí, eu já tenho uma bet na minha vida, mas uma outra bet, apostar aí, eu apostaria que são bases alienígenas que estão nas profundezas e eles estão aí para nos observar, ver como é que a gente está andando direitinho, decepcionado com algumas escolhas políticas nossas, né? E eu acredito nisso, cara. Eu acredito que seja algo pacífico, porque se fosse maligno, a cara já tinha caído, já teríamos ido desta para melhor, batido com as 10, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acredito nisso, cara. Meu veredito é esse. E vocês? Qual é o veredito de vocês? A mesma coisa, que são bases, né? Aqui aqui é o lugar que você pode se permitir achar, né? Imaginar e claro, não entrar em uma paranoia e pensar qualquer coisa, mas dentro de um assunto aqui como o nosso, eu penso a mesma coisa. Ali são bases e talvez são estruturas que nós não façamos ideia do tamanho. De repente são cidades enormes, subterrâneas ali, bases, e que de algum momento também vão ali por baixo e conseguem chegar por baixo dos vulcões, enfim, que é um mundo debaixo desse oceano, e essas pessoas abduzidas estão sendo levadas assim para laboratórios ou para conhecer, foram escolhidas de forma aleatória, sem nenhuma lógica, para serem abduzidas e depois darem os seus relatos. E como todos fazem, todos que são ali vêm em algum momento falar. Então, acredito sim, piamente nisso. E você, Silvio? Bom, eu acredito que são bases também. Eu acho que são bases que estão aqui há milhares de anos. Não acho que seja uma coisa recente do século passado para esse. Eu acho que lá também são feitas experiências e tudo mais. Só não concordo com o Rogério, que eu acho que as pessoas que são levadas para essas bases ou são abduzidas nos objetos voadores não identificados, sejam eles só voadores ou voadores e submarinos, eu acho que elas não são escolhidas de forma aleatória. Eu acho que elas já vêm meio que pré-chipadas, né, para esse planeta. Inclusive, algumas delas eu acho que tem missões aqui, algumas lúcidas, do tipo, você vai fazer isso, você vai liderar uma nação, você vai gerar um tumulto, você vai fazer uma pesquisa nova. Eu acho que tem tudo isso. Mas, aproveitando o vídeo aqui, vou fazer as minhas considerações finais. OSNIs, eu acho que são bem reais, tanto quanto os OVNIs. Eu acho que a maioria dos OSNIs, na realidade, são duplos, são OSNIs e OVNIs. Para mim, todo OSNI é um OVNI. Isso para mim é fato. Só submarino e submergia, voltar, submergia, voltar. Eu acho que todos voam para fora da água, né? Então, acho que é muito bom. Então, essa é a minha consideração final. E você, entusiasta, o que você acha que é? Você acha que são seres... Não esqueça da pergunta que eu fiz para você. Você acha que são seres desse planeta, são humanos que têm bases secretas e a gente não sabe nada? Ou você acha que são seres de outros planetas que já vêm? Vocês acham que são seres que habitam o planeta há anos e têm tecnologia, os Atlantes, os Lemurianos, enfim? Ou você acha que são seres de outras dimensões que atravessam o portal e vêm para cá? Não deixe de comentar sobre isso. Vamos lá, meu amigo Rogério, suas considerações finais. Não, eu sigo a tua linha de raciocínio, Silvio. Eu também penso realmente que são bases que já estavam aqui
e que estão acompanhando a nossa evolução, o que está acontecendo com o ser humano, com a Terra. São bases que já foram usadas, no meu entender, como experimento para chegar aonde chegamos. E vamos torcer para que quem já foi abduzido ou algo, teve alguma experiência, por favor, relate aqui, conte-nos. Isso é uma coisa bem bacana, a gente pode deixar muito claro o seguinte: aqui você será muito respeitado. Se quiser contar aqui uma situação sua, colocar um texto, fazer um vídeo, pode fazer, que aqui é levado a sério. Testemunhal, né? Testemunhal, vai ser muito respeitado, vai ser... Aqui nós vamos conversar sobre o assunto, então quem tiver... Olha, eu já fui abduzido, eu tive uma experiência assim, assado, foi muito nítido para mim, aconteceu, eu sei que sim. Escreva, se não quer falar, então apenas escreva lá e coloca um nome qualquer, ou então, se quiser fazer um vídeo, melhor ainda, fiquem à vontade. Agora, para concluir a nossa live, nós tivemos um problema com o nosso amigo Marcelo. Ele caiu o sinal e entrou um outro ser aqui que vai falar em nome dele. Foi só isso que ele falou, tá engasgado o ser ali. Ó. Como dizia um terráqueo, terra, planeta, água, né? Terra, planeta, água, é verdade. Planeta, água. É isso aí, rapaziada. Nós vamos encerrar mais essa live. Se você tiver um convite aí para contar seus casos ufológicos, sejam à vontade. O Silvio vai deixar o e-mail do canal. Se vocês quiserem mandar um e-mail aí, quiser preservar a sua identidade também, é óbvio. Se eu sou respeitado sendo um palhaço desse, você também será respeitado, pode ter certeza. E conte-nos aí o seu caso, o seu avistamento, algo estranho que você tenha visto. E até mesmo algo paranormal, porque, segundo as novas correntes ufológicas, talvez o paranormal esteja aí atrelado a esses eventos ufológicos. Sim. Por favor, vai ser bem interessante. É isso, pessoal. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco. Comente, compartilhe e não deixe de nos seguir, ok? Um grande abraço, boa noite, boa tarde e bom dia. Fomos.